Ótimo. E como que a senhora enxerga hoje o governo do Jair Bolsonaro? O governo do Jair Bolsonaro, a economia não vai muito bem, mas a gente precisa ver também que pegou uma economia após a recessão da Dilma, veio arrebentada, veio a pandemia, que foi difícil para todo mundo, teve uma guerra no meio do caminho, e eu espero que a economia comece a movimentar para melhor, né? Em relação à condução da pandemia, eu tenho minhas críticas, já me posicionei outras vezes, porque eu acho que eu fico inconformada até hoje de ver que muitas pessoas morreram. Eu gostaria de ter visto uma vacina que chegou antes no país, eu gostaria de ter visto uma condição de pandemia de uma outra maneira, até porque aqui no Brasil a gente viu o que aconteceu na Europa e tinha um delay de lá para cá, né? Claro que aquele caos que a gente viu lá ia chegar aqui. E o que me deixa decepcionada com o governo Jair Bolsonaro é que eu ouvi dele que eu acabei com a Lava Jato. Isso pesou negativamente. Porque é justamente o que eu mais quero restabelecer. Eu acho que não é o Rosângela, é a sociedade que é. Eu entendo isso, porque é o combate à corrupção, né? É a bandeira do combate à corrupção. Acho que foi um tiro no pé, talvez, porque... Tudo bem aí? Tá? A gente vai batendo no fonezinho aqui e vai indo, né? Bom, a gente está falando do governo, né? E a senhora tem algumas mágoas, posso dizer mágoas, algumas coisas que não acertam. Algumas reflexões, não valeria mágoas. As reflexões que eu faço são essas. A condição da pandemia, eu esperava mais. A economia não está boa. Muita gente passando fome, muita gente desempregada, né? Isso incomoda, isso nos dói ver cidadãos brasileiros passando fome. A senhora falou da vacina, isso aqui nem está no meu roteiro de perguntas, mas eu vou falar porque eu vi um stories da senhora esses dias no Instagram falando sobre a poliomielite, né, que está um boom lá em Nova York, e eu vejo que é uma causa no qual a senhora se engaja mesmo, né? Vem de onde isso? Vamos falar um pouco sobre as vacinas. Veja, eu sou do chão do terceiro setor das pessoas com deficiência. Eu sei o que é ter uma pessoa com paralisia cerebral na família. As famílias não devem querer buscar isso. É ruim. Não devem querer buscar isso. Então, qual que é a forma de que isso não aconteça? Tem outras deficiências que você talvez não tenha vacina para prever. Gente, essa tem. 2 gotinhas? 2 gotinhas, são, nos primeiros 15 meses de vida são injetáveis, e depois as dosezinhas de reforço e gotinha. Então, quando você vê uma coisa que até então estava erradicada, voltando por medo da vacina, acho que tem que trabalhar nisso. O Brasil sempre foi referência em imunizações infantis, e é uma vacina segura. Levem, conversem com os médicos, busquem informação. Não podemos agora ter poliomielite. Não, é difícil, sabe? Uma pessoa com paralisia cerebral, as dificuldades que ela tem. Vai ser uma pessoa com deficiência. Então, não queira isso. Só quem tem para saber ou quem trabalhou de perto para saber, né? Exato. Eu sou uma defensora da ciência. E a gente gosta de ver isso. A gente gosta de ver as pessoas brigando por isso. Eu, de coração, espero que não seja só campanha política. Que a senhora continue... Se você retroagir para todo o meu histórico profissional, é o que eu faço desde 2009. Desde 2009. A gente bateu um papo bem legal aqui sobre as senhoras dessa entrevista acontecer. Que legal, cara. Político cai em descrédito mesmo. Mas vamos fazer um pacto aqui, ó. Vamos fazer um pacto. Eu vou ser eleita. Dia de fevereiro eu tomo posse. E no final do ano que vem eu volto aqui e falo, daí você me diz se eu tô no caminho promessa, ou não. Aí, ó, promessa de político, vamos lá. Não, pode anotar. Não, já tá anotado. A pessoa já anotou aí, final do ano que vem. Daqui 1 ano, não tem problema. Com o maior prazer. Setembro do ano que vem. Com o maior prazer. Tá bom? Tá preparada para isso? Para esse lance de ser não descredibilizada, que eu não quis fazer isso. Pelo amor de Deus, me desculpa se eu passei. De maneira alguma, mas é que as pessoas têm essa descrença. É papo de político. É ano de eleição. Mas isso é inerente à minha história, sabe? Toda essa implementação de política pública, a Lava Jato eu vivi dentro da minha casa. Eu vivi da Lava Jato dentro da minha casa. E é tudo isso que está faltando. E está tudo interligado. Então, eu estou muito pronta. Porque no terceiro setor, a gente trabalhava muito também com o projeto de lei, porque aí a gente chegava, tem que ter muita interlocução
com parlamentares e com membros do executivo. E a gente chegava e entregava, olha, é isso que a gente precisa. Aí faz audiência pública, reúne todo mundo, tira a foto e ai, gaveta. Não, eu quero estar do lado de lá. É isso aí. Eu quero estar do lado de lá, porque eu não quero que fique na gaveta. Eu quero representar esse segmento. Que bom, né? Perguntas do Instagram. Para o Brasil, não seria melhor Sérgio Moro ter continuado como juiz? César Martins perguntando aí, tá bom? Oi, César. Eu acho que decisões foram tomadas. Da parte de Sérgio não tem nenhum arrependimento. E eu acho que Sérgio é uma voz que ele é uma voz e mais que voz. O Sérgio é uma firmeza de propósito que em qualquer lugar que ele vá estar, seja agora não mais como juiz, mas no Senado, ou eventualmente na Câmara dos Deputados, seja no Senado pelo Paraná ou por algum outro lugar. Gente, é um pulso que o Brasil quer ver. Então, tem muita segurança em relação a isso. Vocês sentiram isso em família? Em algum momento vocês olharam pra cá do outro jantando lá, tomando um vinho, sei lá, e falou, Sérgio, a gente tem que ir pra política, meu irmão. Isso aconteceu? Não, isso não é uma coisa que você decide. Olha a cabeça como vai. Não é uma coisa assim que você decide, como você fala assim, vamos, sei lá. Mas passando pelo que vocês... Comenta o lugar, não. Mas passando pelo que vocês passaram, vocês não viram uma carência do público? Falar, cara, o Brasil precisa... Eu acho assim, foi tudo uma... se eu olhar para trás, parece que tudo na nossa vida aconteceu para desembocar nesse momento que a gente está hoje. Parece Perfeito. Que todos os desafios foram a gente foi atravessando desafio e novidades e aprendendo a conviver com todo esse boom. E isso naturalmente nos preparou. Então, se eu paro para pensar assim... Naturalmente. Isso veio naturalmente. É um caminho sem volta. Sabe? Porque é importante que diga, experiência com política pública eu já tenho. Que as pessoas sabem que a gente não tem telhado de vida, também sabe. Porque quando a gente tinha essa condução, mexendo com pessoas poderosas, revisitaram a nossa vida, reviraram a nossa vida de baixo para cima, de cima para baixo, tentaram plantar notícias que não condizem com a verdade, não responderam o processo. Teve busca e apreensão na minha casa para buscar santinho, porque o nome da letra não estava certo. Não, e tá bom. É um abuso do PT? É um abuso do PT. Na prática, o advogado que queria entrar na minha casa, ele que queria entrar na minha casa. Agora, assim, a gente dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, porque lá não tem mala com 50 milhões, não tem banca, não tem propina, não tem nada. Então, a gente não tem rabo preso e isso incomoda. Então, as pessoas ficam plantando essas fake news e plantando coisas. Não tem um processo. Não tem.